O entorno de Bolsonaro está muito tenso desde a prisão do Walter Braga Neto. Eles estão mais tensos do que na época da prisão do Mauro Cid e nós vimos tudo o que aconteceu. Isso porque o Walter Braga Neto, ele estava hierarquicamente abaixo de Bolsonaro de modo direto, na trama de ideações antidemocráticas. Então tinha o Bolsonaro e logo abaixo dele o Walter Braga Neto. Nesse momento a delação do Braga Neto é descartada pelo entorno de Bolsonaro. Mas a delação do Mauro Cid também era descartada e nós vimos o que aconteceu. O problema é que militares de patentes inferiores do Walter Braga Neto podem fazer delações premiadas porque eles devem resistir menos às pressões do que o Walter Braga Neto. E para vocês terem uma ideia de como a situação tá tensa, tanto o Bolsonaro quanto o Valdemar Costa Neto foram aconselhados a não falarem nada sobre a prisão do Walter Braga Neto e por isso eles estão em silêncio. A esperança do Bolsonaro é Donald Trump. Olhem só, eles querem empurrar essa situação até a cerimônia de posse do Trump, porque eles acham que o aliado americano pode fazer alguma coisa. A gente sabe que não vai fazer, porque nem convidado o Bolsonaro foi para a posse do Trump. E na sua opinião, você acha que Walter Braga Neto vai delatar o Bolsonaro ou ele vai ter lealdade ao ex-presidente? E os outros militares vão delatar Bolsonaro ou também vão ficar em silêncio? E Trump vai convidar Bolsonaro para a cerimônia de posse? Na minha opinião, não vai. Mas e na sua? Gostou do desespero? Eu sei que gostou. Então deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. A revista Veja, pessoal, trouxe as informações muito interessantes sobre as tensões e principalmente sobre as aflições no entorno de Bolsonaro com a prisão do Walter Braga Neto. Quando Mauro Cid foi preso, o Bolsonaro ele ficou tenso. E naquela época, quando houve a quebra de sigilo do Mauro Cid, o Bolsonaro disse que estavam quebrando o próprio sigilo dele, Bolsonaro. Só que agora, com a prisão do Walter Braga Neto, a situação está muito mais tensa. E por quê? O Mauro Cid, como a gente já vinha falando, e a Veja agora trouxe essa mesma percepção, ele era simplesmente um ex-ajudante do Bolsonaro. Ele não tomava decisões. Ele podia participar aqui e acolá, ouvindo. Até poderia opinar. Mas opinar com decisões, não. Ele não tomava decisões. O Walter Braga Neto, sim. E na hierarquia daquela organização ilegal comandada por Bolsonaro de dentro do Palácio do Planalto, o Walter Braga Neto era um subordinado direto. E hierarquicamente, Walter Braga Neto só tinha Bolsonaro, ou só teria Bolsonaro acima dele. Por isso que uma delação premiada do Walter Braga Neto atinge diretamente o Bolsonaro. Por esse motivo, as defesas, nesse momento, do Bolsonaro e do Walter Braga Neto, procuram aparar as arestas. Arestas que ficaram muito evidentes depois daquela entrevista que foi concedida pelo advogado do Bolsonaro ao Globo News, falando que o Bolsonaro não tinha nada a ver com isso, que depois do plano Punhal Verde Amarelo, que era o plano para tirar a vida do Lula, do Alexandre Moraes, do Alckmin, haveria um comitê de crise. E esse comitê de crise não iria ter a presença do Bolsonaro. Tirando o corpo do Bolsonaro fora, colocando os militares na reta e falando assim, a culpa é deles, não do Bolsonaro. Se Bolsonaro tentou alguma coisa, foi tudo dentro das 4 linhas da Constituição, usando termos que os bolsonaristas gostam muito de usar. Até mesmo as próprias férias do Alexandre de Moraes têm sido vistas com tensão pelos advogados do Bolsonaro. Segundo a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, os bolsonaristas eles descartam uma delação premiada do Walter Braga Neto, pelo menos por hora. Eles acham que o Walter Braga Neto vai ser leal, igual o Mauro Cid, né? Achavam que o Mauro Cid seria leal e Cid não foi leal a ninguém. Por quê? Porque as defesas, tanto do Bolsonaro quanto do Mauro Cid, elas entraram em rota de colisão. Para o Cid se safar, ele precisava entregar o Bolsonaro. E para o Bolsonaro se safar, o Cid precisava ficar quieto. E a mesma coisa está acontecendo agora. Para o Walter Braga Neto safar, ele precisa falar. Mas para o Bolsonaro safar, o Walter Braga Neto precisa ficar em silêncio. O Walter Braga Neto já está preso. E ele, claro, sofre pressões com essa prisão. Mas, segundo a Mônica Bergamo, se nesse momento a defesa do Bolsonaro descarta uma delação premiada do Walter Braga Neto, o mesmo não pode ser dito daqueles militares de patentes inferiores ao Walter Braga Neto. Porque, primeiro, eles não teriam os mesmos recursos do general para uma defesa. E talvez eles não tenham a mesma disposição para enfrentar um longo tempo de prisão como o general. O Mauro Cid, inicialmente, ele não queria
fazer uma delação premiada, mas ele cedeu depois do tempo que ele ficou preso, depois das pressões que a própria família começou a receber. Então falou assim, olha, vamos delatar. E a mesma coisa pode acontecer com esses militares de patentes inferiores. Vamos delatar porque eu não aguento mais ficar preso. A situação, ela é tensa a ponto do PL, o partido do Bolsonaro, e era o partido do Walter Braga Neto, tirar o corpo fora e falar, nós não estamos pagando advogados do Braga Neto. E ele foi desligado do partido lá em março, quando houve a Operação Veritas, que botou o Bolsonaro como indiciado, toda aquela história. E o Walter Braga Neto também. O Walter Braga Neto e o Bolsonaro foram aconselhados pelos seus advogados a não falarem nada sobre a prisão do Walter Braga Neto. E eles não falaram. Ah, mas o Bolsonaro disse que não dá para ter uma prisão preventiva depois de uma investigação tendo sido encerrada. Mas ele não cita o nome de Braga Neto, ele não cita o nome do Alexandre de Moraes, ele não cita o nome de ninguém. Quem está fazendo o ataque é o Silas Malafaia. Silas Malafaia está sendo usado como boca do Bolsonaro para atacar o Alexandre de Moraes e proteger o Walter Braga Neto. Possivelmente fazendo isso para que o Sóstenes Cavalcante, que é um aliado dele, Malafaia, seja líder do PL na Câmara dos Deputados. Essa é uma possibilidade. Então, olha, eu vou falar em nome do Bolsonaro? Vou, mas eu quero um aliado meu. Porque o Altineu Cortez, que é o atual líder da bancada do PL, não é tão próximo ao Malafaia como é o Sóstenes Cavalcante. Então, são pontos que a gente tem que começar a pegar e entender quem fala por quem, a mano de quem e quais as motivações. O Mauro Cid, que é um agente importante na história toda, segundo a Bela Megali do Globo, submergiu ainda mais. Ele mora em Brasília, mas não aparece, não sai e fala com amigos próximos e familiares. Por quê? Toda vez que sai alguma notícia ou algum fato novo sobre qualquer indiciamento ou qualquer inquérito envolvendo Bolsonaro, há uma pressão maior sobre o Mauro Cid. Essas últimas informações agora obrigaram o Mauro Cid a prestar um depoimento novo. E o Mauro Cid, ele quase perdeu a delação premiada dele, porque ele ocultou informações. E o Walter Braga Neto só foi preso preventivamente porque ele estava obstruindo a justiça, junto com o Flávio Peregrino, que era o coronel aliado do Walter Braga Neto, que estava costurando uma defesa única com todos os envolvidos. Envolvidos militares, talvez ele estivesse deixando o Bolsonaro fora. E por conta do depoimento do Mauro Cid, o Walter Braga Neto foi preso preventivamente. Então o Mauro Cid, ele quer tirar o corpo fora porque não quer ter nenhum tipo de envolvimento maior dos seus familiares e nem mesmo dele. Segundo a Veja, a situação do Bolsonaro, ela tá tão tensa, que ninguém mais tem esperança de absolutamente nada. A esperança é tentar empurrar essa estratégia até a posse do Donald Trump. Por quê? Porque a posse do Trump poderia ter um aliado numa posição de destaque internacional e isso poderia influenciar os rumos da Polícia Federal, do STF, do Judiciário como um todo. O que é um devaneio, porque posse de Donald Trump não vai influenciar em absolutamente nada. Mas essa esperança mostra o grau de aflição da defesa do Bolsonaro e de seu entorno diante da situação. E a gente viu, e nós sabemos, que o Trump não convidou ainda o Bolsonaro. Milley foi convidado, outras lideranças internacionais como a Meloni foi convidada também, mas o Bolsonaro até o momento não recebeu o convite e, na minha opinião, não irá receber absolutamente nada. Porque por mais que Eduardo Bolsonaro queira falar que ele é influente, ele não é influente. Ele mesmo revelou que ele vai até os gabinetes dos parlamentares americanos e ninguém o recebe. Ninguém o recebe. E Bolsonaro não é mais líder de porcaria nenhuma. Então por que Trump vai convidar esse cara? Não tem nenhum motivo para isso. A não ser que Elon Musk influencie por interesses próprios aqui no Brasil para desgastar o governo Lula. Agora, Trump ajudando o Bolsonaro, eu duvido muito.